A nossa ideia é gerar material para ter replicação, né? Que como isso daqui é um cenário que repete muito aqui na cidade, então daí a gente vai documentar, a gente está pelo grupo aqui Uniface Sintrópica, que trabalha com agrofloresta, que é a Bruna das fundadoras, e o Resiliência, que é um outro projeto que trabalha com parte de permacultura, que é para fazer a gestão integrada dos resíduos e auxiliar para a criação de novos mercados, né, trazendo sustentabilidade aqui para a universidade e para a gente criar um local que seja modelo para replicar em outros lugares. Essa área que a gente está, eu tinha comentado que aqui é um aterro, tirou terra daqui para fazer lá o aterro da faculdade, então aqui a gente está sentado no subsolo. A camada orgânica do solo já foi retirada e a gente já perdeu. Aqui já perdeu 1,5 m de terra, mais ou menos. Essa camada que está exposta é subsolo, que é a mesma coisa que acontece onde já tem agricultura convencional, que aí tirou madeira 300 anos atrás, para depois vir pasto, e aí é tudo essas regiões que a gente olha para lá, aquele morro que pega fogo todo ano, que esse ano teve um incêndio ali, que queimou ali uns 4 dias, ficou pegando fogo. Isso acontecia aqui também. Aí a faculdade fez o acero, cercou ao redor, começou a limpar mais a área, e aí começou a fazer um certo controle. Só que aí tentou reflorestar, só que não consegue desenvolver, porque o solo aqui é bem argiloso, né? E aí tem a coisa do plantio antigo, que é o plantio químico. Coloca adubo químico e considera que você colocar uma árvore aqui e adubou e colocou veneno ao redor para matar o mato, ela vai crescer. Só que isso daqui passa 10 anos, o lugar ainda está uma capoeirinha baixa, porque está achando que a floresta é feita só de árvore. Esse é um conceito antigo e bem incompleto. A floresta é formada, inclusive, por árvores. Só que a vida da floresta é o solo. Se não tem vida no solo, não tem floresta. E aqui a gente está num grupo bem misto, né? Tem engenharia civil, materiais, biologia, matemática que estava com a gente também. Então a gente tem que ver que todas as áreas, elas convergem para um sistema que a gente vive, que é o sistema planeta Terra. Então não tem áreas separadas. Tem áreas com especialidades diferentes que servem ao mesmo propósito, que é a evolução do planeta. Que a gente já está numa fase crítica, né? Tem já mais de 10 anos que o planeta entrou na sexta era de extinção em massa. E não é a extinção das outras espécies, extinção da vida do planeta, pela sexta vez, e é fator humano. Então é tudo que a gente faz, desde usar água potável para descarga, contaminação de rios, tirar florestas, queimadas, e no Brasil isso sendo feito há mais de 500 anos. Então é um ciclo de exploração muito longo que foi feito no planeta inteiro. Aqui no Brasil, por ser colônia de exploração, foi bem intensivo isso. E também as pessoas que foram vindo para cá não tinham a consciência de ter uma coisa mais contínua, né? Foi trabalho escravo, supressão dos índios, extermínio de populações locais, que isso acontece até hoje. Onde vai abrir barragem, onde vai entrar mineração, a população nativa que se lasca, assim, não tem um cuidado com quem já estava ali, com os seres que já estavam ali. É mais feito uma coisa para lucro a curto prazo, sem pensar num processo maior. E se não pensa no processo maior, gera problemas. E aí os problemas são mudança climática, que a gente está aqui num pedacinho de sombra, tá, tem um pouquinho de temperatura menor. Mas onde a gente vai ficar ali, que vai estar sem sombra, já aumenta 2, 3 graus. Se a gente depois vai para a área da nascente, ali já vai baixar mais uns 3 graus, porque já vai estar sombreado, já vai ter mais água, já tem um microclima, né? Que a floresta é um sistema fechado. A água que é captada pelo solo como matéria orgânica, ela evapora, bate na copa das árvores, condensa e volta para o solo de novo. Você tem ali um microclima. E ainda tem a transpiração das árvores, que ela puxa a água do lençol subterrâneo, ela evapora pela copa e forma aqueles rios aéreos, que também é uma forma de transporte de água entre regiões diferentes. Então a gente alterar o ciclo hidrológico, o ciclo da água, a gente está mexendo num sistema inteiro que se conecta, né? Que aí vai pegar desde de pássaros que estavam migrando e não vem mais, trazer sementes, massas de ar que vinha com água que não chega mais, a cidade com muito asfalto que aquece, então você vai ter vapor subindo com ar quente e não vai deixar a massa de ar fria chegar, vai causando micro alterações, né? E como isso acontece em muitas cidades, você tem um efeito de escala global, porque é feito localmente em todo lugar. Por isso tem essa discussão, se a
aquecimento global, a Terra está esquentando como um todo, ou se é por partes. Acontece que é por partes, mas está fazendo no mundo todo. Então dá um aquecimento na esfera inteira. E o nosso sistema é uma esfera, né? Tudo que acontece num ponto tem reflexo em outro. Então, estourar uma barragem de Brumadinho, de Mariana, lá no Nordeste, afeta o Sudeste. Um vazamento de petróleo no meio do mar vai afetar a costa. Tá tudo integrado, não tem nada assim que você fala, pô, eu vou mexer aqui. Não é aqui. Você está mexendo no ciclo inteiro. Então esse plantio antigo que considerava que colocar muda no solo era reflorestar, isso é só para gerar índice. Você plantou 1000 árvores, beleza. Quantas viraram adultas e quais que formaram floresta? O índice é muito menor. Então aqui a gente está entrando com o recurso de formar solo, a gente está pegando a poda que era da faculdade, que antes ia para aterro, sai muito caminhão daqui, dá uns 60 caminhões por ano de capim. Agora isso não vai mais para o aterro, então é um custo a menos, vai estar vindo para cá e a gente está fazendo compostagem. E ao invés de entrar com muda de árvore aqui, a gente está entrando com adubação verde, que são essas sementes que a gente vai... Deixa eu pegar aqui o guandu. Essa daqui é uma das principais, que é o feijão guandu. As adubadeiras são plantas que crescem rápido em condições horríveis, que é esse solo aqui. Um jequitibá aqui vai sofrer e vai morrer, não desenvolve, não dá conta. Mas você colocar uma planta que já é de área árida, que precisa de pouca água e cresce em solo duro e compactado, aí você consegue começar a formar um clima. Aqui a gente plantou guandu tem alguns meses, que aqui a gente já manejou, daqui a pouco a gente vai para outra área para ver como é que estava. Não desenvolveu muito, que plantou fora de época, mas cresceu um pouco e deu semente. A gente coletou uns 3 kg de semente aqui. Já vai dar para replantar essa área toda e sobrar. Então a gente vai entrar com guandu, mamona, milho também, que são plantas que crescem rápido, pega nutriente do ar para crescer e vai começando a sombrear. E faz um papel fundamental, criar fungo no solo. Outro ser que é importante para criar fungo no solo são as formigas, as cortadeiras. Elas pegam as folhas, cortam e levam para casa e elas comem o resíduo do fungo, o produto do fungo depois. Então elas cortando estão levando o fungo para o solo e na escala global a formiga ela auxilia a voltar à floresta. Só que isso em 1000 anos. É um tempo bem longo que ela vai levando matéria orgânica para o solo e auxiliando ali de novo a vida a começar a brotar. Que a vida ela não vem de cima para baixo, né? Você tem que formar o sistema, daí ela cresce. Daí aqui a diferença principal da agrofloresta para o plantio químico é que a gente considera um sistema. Então não é uma planta individual que vai fazer a floresta. Que a gente vai ter poda, vai ter manejo, a gente vai plantar algumas plantas que é só para cortar. Então a gente tem essa intervenção que vai fazer com que o lugar cresça mais rápido. Que é a mesma coisa, aquele morrão lá do outro lado. Se a gente parar de mexer nele, em coisa de 5 anos formou uma capoeira. Em 10 anos brota umas árvores maiores. Aí de 30 anos começou a melhorar um pouco mais. Aí para estar floresta mesmo, uns 300, 400 anos, já vai estar um sistema formado. E a gente pode entrar como catalisador nesse processo. Ao invés de esperar que isso aconteça lentamente, e a gente tem resíduo de sobra, na cidade mais de 50% dos resíduos é orgânico. Então daí a gente pode pegar o resíduo das casas, não chamar mais de lixo, fazer compostagem, formar solo, reflorestar as áreas, que aí já resolve um monte de problema. Saúde pública, imediatamente, porque os lixões ficam em periferias, em áreas rurais, perto de lençóis freáticos. No Brasil, 60% das cidades não tem coleta de lixo ideal, 60% não tem o aterro, né, controlado, só 40% tem. E aí a gente está resolvendo o problema de saúde pública. Aí tem a parte financeira também, redução de custo, né? Se você já deixou de produzir metade do lixo, a outra metade é reciclável. Então não tem necessidade de construir aterros gigantescos, ter contratos milionários com empresas que vão coletar lixo. Tudo isso é para manter um mercado antigo. Mas se a gente quer criar solução nova, tem que ver, ó, isso aqui gerou um problema aqui. Onde ele encaixa para voltar para o ciclo? Não onde eu enterro para não ver mais isso. Então isso aí que é a mudança, que é o olhar da permacultura, que é o olhar de integrar as coisas de uma forma que fiquem nem cíclicas, né, mas que numa escala de tempo que esteja tudo atuando junto, né, que é o que o planeta já faz. Não é novidade isso aí. Então aqui a gente está usando o resíduo da faculdade de poda para formação de solo.
usando essas sementes de adubação para fazer formação da rede neural daqui, de fungos, voltar novamente a ter vida no solo, e fazendo essa intervenção de para cá ser uma área de educação. De trazer escolas para cá, de trazer pessoas, de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, tirar um tempo para dedicar com a terra, e aí a gente vai se entendendo melhor, né? Entende limites do corpo, limites da mente, entende o que a gente tem que ir melhorando para a gente conseguir ficar mais tempo. Tudo isso é aprendizado, né? Que a gente vai aprendendo como se portar melhor e não ser um estorvo para a natureza, que é o que a humanidade é hoje. É um câncer que está comendo o planeta. A gente, em pouco tempo, conseguiu, a partir de 1900, com a Revolução Industrial, acelerou numa taxa tão grande a destruição do planeta, que o planeta hoje não comporta. A gente usa hoje 1,7 planeta Terra. O que a Terra cresce em um ano, a gente come isso tão rápido e ainda usa 70% da cota do outro ano. Então a gente está no saldo negativo. E tá nessa parte de consumo predatório já tem mais de 10 anos. Por isso que o planeta entrou em sistema de colapso. Aí a gente tem que fazer o quê? Não é gerar mais, esperar a solução de governo, solução de empresas. É atuação local. Alterar o que você come, alterar o que você consome, que consome em música, que consome em químicos, o que você se alimenta. Tem que conhecer produtor local, fazer sua compostagem, usar menos plástico, usar menos produto químico. Tudo isso é uma parte de se educar, né? Se entender. Já teve um contexto de ignorância. Já durou muito tempo. E agora a gente tem que ter força para que esse contexto de ignorância se transforme em algo melhor. Que é o que é necessário para a gente continuar aqui no planeta. E não só para a gente, né? Que a nossa espécie tem a responsabilidade desse dano, mas as outras não. Então a gente, claro que faz por nós, mas eu acho que frente à humanidade a gente tem que fazer para conseguir deixar um legado melhor para as outras espécies. Que isso aqui não é só nosso, né? A cidade, igual a gente acha, que é uma área urbana, área de pessoas, mas era floresta. Quantos rios a gente soterrou, a BPS alaga aqui direto, onde já se viu um rio ser reto. Se olhar foto de rios, é todo sinuoso. E tem a vargem dele, a várzea, né? Quando vem chuva e dá enchente, aí ele vira um rio reto. Mas é porque ele transbordou e pegou a área dele, tem uma área de enchente, que é normal de se ter. Não fazer avenida do lado do rio, igual em São Paulo, Avenida do Estado, Marginal Pinheiros, tudo rio retão, na borda, tudo cheio de asfalto, dá enchente direto, tem que fazer piscinão gigantesco, desvio de cabeceira de rio. Tudo isso daí são intervenções caríssimas, que só favorecem empreiteiras, não soluções reais. Igual quando teve a crise hídrica, não se falou de reflorestamento nascente, em 2013, mais ou menos. Falou de transposição de rios. Isso é caríssimo. Mas como é que você vai transpor água se você já está deixando de absorver? Tem que fazer, recuperar a bacia hidrográfica, devolver novamente a vida dos rios, tirar esgoto. Então a gente tem um monte de solução que tem que fazer e é urgente. E é independente de áreas. Eu sou da engenharia de materiais e siderurgia. Minha área de especialização não tem nada a ver assim com a terra diretamente, mas eu trabalho com tratamento de resíduos industriais. Mas ao mesmo tempo eu fui estudando recuperação de áreas degradadas, alimentação, produção de alimento. Aí já tem 10 anos que eu trabalho nessa parte. Então daí foi onde eu fui me desenvolvendo e é um aprendizado que não precisa estar em livros. A gente aprende percebendo, né? Você vê que aqui, como é que eu vou colocar uma muda aqui e ela vai crescer nisso aqui? Não dá, não faz sentido. Eu coloco adubo químico só nesse ponto, mas eu não tenho aqui uma rede que vai alimentar o lugar. Não tem comunicação daquele bambu com a árvore que está aqui. Que as plantas se comunicam, fazem troca de nutrientes, troca de medicinas, e eles usam os fungos como rede neural para transporte de nutrientes. Então se a gente consegue refazer isso, o sistema vem mais forte. Aí isso aí que dá uma diferença grande. Aí hoje cedo a gente começou a fazer o manejo aqui. A gente vai andar um pouquinho para lá para ver como é que tava. Aí depois a gente vai voltar para cá e fazer o plantio das sementes. A gente coletou ao longo da semana com as equipes dos alunos sementes aqui no morro, semente de árvores do campus também. E a gente trouxe mais milho, mamona, e crotalária, que são sementes que crescem rápido e vão começar a formar esse sistema aqui. E aí a gente tirou a braquiária também, que é esse capim.
Esse capim, ele não é brasileiro, foi colocado para cá para alimentação de gado. Ele depois que cresce, forma um tapete no solo e não deixa a água infiltrar. Então esses morros que é cheio de braquiária... Oi? Ah, sim. Aqui embaixo também. Ele não deixa a água entrar no solo. Então daí a gente não tem absorção e a água vai correr. Então vai levar nutriente, levar semente, vai tudo pro rio, dá enchente na BPS. Então as coisas não acontecem à toa, né? Tem um sistema doente que a gente tem que ir vendo como é que ele funciona naturalmente e ver o que a gente pode fazer para acelerar a recuperação. Então isso aí que a gente tem que entender como que faz isso para acontecer de forma mais rápida e não deixar com que isso perdure mais tempo, né? E a gente sendo acadêmicos, estando dentro de universidade, a gente tem o papel de gerar conhecimento para que nós tenhamos conhecimento e saber que isso funciona, gerar literatura e exemplos para a população, né? Então aqui é um centro de formação de ideias e aqui a gente conseguindo consolidar esse projeto, a gente vai ter uma vitrine viva para ser exposta para outras universidades, para ser publicado no meio acadêmico, para o pessoal da cidade, quando precisar vir para cá aprender também, para dar oficinas. Então a gente já fica com uma área de replicação e também com um banco de sementes. Semente de guandu é muito difícil de conseguir, de feijão de porco. Então aqui a gente vai ter uma área produzindo, aí a pessoa vai reflorestar uma nascente. Vem para cá, coleta a semente, já olha o modelo, vem para cá, aprende, vai e leva a tecnologia para outro lugar. Então aqui vai ficar sendo também uma área de replicação para a gente conseguir aumentar catalisar o processo, né? Isso no município pequeno, em pouco tempo, a gente consegue ter uma atuação grande. A prefeitura já está apoiando o projeto, pela Secretaria de Meio Ambiente, Educação e Ciência e Tecnologia. Que aí a gente vai começar um curso de agrofloresta aqui na faculdade, para a população, e isso vai ser uma tecnologia social. Tem muito desemprego, as áreas periféricas da cidade não têm auxílio da prefeitura para desenvolvimento ou das universidades, de forma efetiva, né, para fixação das pessoas no campo, não para levar elas para a cidade. Então daí a gente vai começar a gerar tecnologias para auxiliar a fixação das pessoas no campo e melhorar a qualidade de vida. Então daí a gente vai ficar sendo uma ponte interlocutora, né, entre a parte onde tem mais burocrática, com onde está precisando e não é olhado. Então daí a gente consegue fazer essa integração. E a agrofloresta, ela é uma área que compila isso, compila essas soluções usando a forma como a floresta já funciona. Então a gente vai entrar como catalisador para isso acontecer mais rápido. E cada lugar vai ser uma solução. Para cá, como tinha muita matéria orgânica, então compensava trazer de lá para cá. Mas se não tivesse, a gente ia ter que entrar com sementes, fazer produzir no lugar, e aí ir recuperando por trechos. Então cada lugar vai ser uma leitura, análise do local, ver o que se tem de resíduos próximos, que pode ser trabalhados para fazer parte do sistema, conhecer a biologia local, a flora, a fauna, saber o que era aqui antes da intervenção humana, que já era a forma evoluída. Então a gente tem que fazer com que caminhe para retornar. E quem faz isso são os animais. A gente vai criar condição para voltar a ter pássaros aqui, voltar a ter roedores, voltar a ter raposa, voltar a ter outros bichinhos que também vão trazer sementes, as abelhas. Que aí a gente dando condição, os animais voltam e aí eles vão colocar aqui quem precisa estar. Então a gente tem que dar a condição inicial para dar o start. Como aqui não é área de produção agrícola, a gente está focando para voltar a ter vida animal. Então a gente colocando aqui árvores de flores, frutíferas, criando aqui um clima para eles fazer casa, fazer ninho. Em pouco tempo eles mesmos vão começar a cuidar do lugar. Se fosse para uma intervenção agrícola, teria que ter outro planejamento. Que daí a gente ia ter que ter poda mais constante, áreas que não poderiam ter árvores grandes ou árvores para poda, mas é tudo possível de fazer. Cada lugar vai ser um tipo de solução. E a solução para cá que a gente optou por enquanto é formação de solo, usando resíduos da faculdade, que a gente vai fazer compostagem no solo, adubação verde também para fazer as sementes crescerem rápido, para a gente ter poda e fonte de sementes no local, e entrar com plantio direto de sementes. Que a gente já coletou sementes de árvores aqui do campus e hoje a gente vai plantar elas para já ir vendo quem consegue se desenvolvendo e aí reduz custo, que plantio de árvore é caro. Uma árvore de 1,5 m mais ou menos deve custar perto de R$ 10. Então para a gente aqui vai precisar aqui de 3.000 árvores, inviabiliza pelo custo. Então a gente entrando com plantio direto de sementes
reduz custo e a gente já consegue fazer com que cresça aqui quem tolera o lugar. Não adianta colocar um jequitibá aqui, igual eu tinha falado, que ele vai morrer. Mas colocar semente de ipê, colocar semente de castanha do Maranhão, pode morrer 10, mas 2 germinou. E as 2 que germinou vai se desenvolver. Então a gente vai colocar excesso de semente e ver quem consegue se desenvolver nessa condição junto com a adubação verde. É isso aí que a gente vai fazer agora. A gente vai andar um pouquinho para lá para ver como que era a área antes. Essa aqui é a condição inicial do solo. É uma área que já pegou muita queimada, já tem um histórico de fogo anual. Esse é o 3º ano sem fogo aqui. Isso já é um avanço muito grande. E aí é o 1º ano da parte de reflorestamento. E aqui é o 1º mês da intervenção de agrofloresta. Que agora a gente foi refinando o processo até chegar numa solução que fosse mais eficiente. A Prefeitura do campus está apoiando o projeto também, então já é um processo que já tem apoio da instituição. E isso é muito importante para a gente conseguir fazer com que isso perdure, né, ao longo de outras gestões da faculdade. Aí com isso a gente consegue fazer com que o projeto vá engrenando. Beleza? Vamos só dar uma caminhadinha para lá para ver como que estava antes do manejo. Daí a gente vai ficar ali uns 20 minutos fazendo o manejo para lá, depois voltar para cá para começar o plantio das sementes. O feijão foi bem guerreiro para conseguir brotar aqui nesse solo, que é um solo que estava bem compactado, com pouco nutriente, pouca vida. Então ele já fez um papel incrível de conseguir brotar nesse lugar. Agora a gente vai pegar mais um trecho aqui, a gente vai pegar, acho que dessa arvorezinha para lá, daí a gente vai cortar esses guandus, a gente vai acabar de fazer a poda deles para organizar a matéria orgânica no solo. E a matéria orgânica que a gente foi puxando, a gente vai fazer as linhas para fazer barreira para avanço de água. Que aí a gente deixando a matéria orgânica no solo organizada em linhas, a água vem, ela vai ter dificuldade de passar e vai começar a infiltrar no solo. E nessas linhas que já estão esses buracos, a gente vai plantar sementes para entrar um novo ciclo de adubação para o lugar. Então agora a gente vai fazer a poda. Lembrar que é ambiente natural, então vai ter aranha, vai ter outros bichinhos, formiga. Sempre mexer com cautela, com cuidado, né? Para evitar encontros inesperados. Que é sempre inesperado se você estiver distraído, porque o bicho se anuncia. Ele não quer mexer com você, mas vai se defender se precisar. Então daí é sempre a gente mexer com cautela e ver quem está ali. Daí vai para outro lugar. Então daí aqui a gente vai continuar com essa poda, daqui para cá. Cortar os guandus, que é essa folhinha aqui. Essa planta. A gente vai cortar ela, deixando ela com um palmo mais ou menos, que ela dá rebrota. A gente corta ela nessa altura, aí esse cavalinho dela que fica, ela dá rebrota ainda. E essa é uma espécie de guandu que não cresce muito. Hoje a gente vai entrar com uma semente que é um guandu que fica mais alto, que vai ajudar a formar capoeira aqui. Aí depois que a gente fizer isso, aí outra parte da equipe vai estar ajudando a arrumar a matéria orgânica nas linhas. E aí depois a gente para em uns 30 minutos para plantar as sementes. Aí a gente faz isso até aquele pedaço, depois a gente vem plantando as sementes. Escolhe a ferramenta aí. Fica à vontade. A gente vai fazer daqui descendo aqui, ó. Até pra fechar esse pedaço. Eu ir podando? Uhum. Qual é a... Aí se puder deixar aqui assim mais ou menos, ó. Pegar ele inteiro aqui. Nessa altura aqui. É. Aí a faca só lembra de você bater pra fora do corpo. Uhum. Aí você segura ele e dá um... E aí todos mesmo tem Isso. alguma... Todos os guandus. Aí você pode ir cortando também, cara? Beleza. É melhor com a tesoura? É melhor com a tesoura, cara. Depois a gente dá uma ajustada. Isso aqui é basicamente pra água não sair do solo, né? Isso. Tá penetrando o solo. Aí essas linhas a gente tá fazendo
as partes para pegar a curva de nível e a água vai freando, chegando aqui nesses trechos. Daí ela não vai ter caminho livre para correr, vai ter que infiltrar e desenvolvendo os feijão guandu, daí ela vai conseguir abrir o solo com as raízes, né? E com a matéria orgânica vai ficar mais fácil para a água ir entrando. Aí vai reduzindo o processo de erosão, que aí a água ao invés de correr livre na superfície, vai ter que ir parando, travando essas barreiras. E aí isso com o processo de crescimento das árvores, do feijão guandu principalmente, e da adubação verde, mamona, milho, daí a gente vai fazendo as podas e organizando aqui. Então daí vai estar sempre crescendo essa quantidade de matéria orgânica depositada. É um processo cíclico, né? Uhum. Produz, aí faz tratamento do terreno para continuar. E aqui, como não é foco de produção agrícola, é de recuperação de área de nascente, então aqui a gente está entrando com alimentos que vão mais para fruta, para pássaros, para virar mais atrativo, para voltar a ter pássaros, roedores aqui também, que vão ajudar no plantio, trazendo sementes diferentes para cá. E aí coisa de 1 ano, assim, o lugar já vai estar com uma cara bem diferente. Pessoal, vamos começar a plantar sementes? Ficar aí mais uns 20 minutinhos. Aqui eu trouxe algumas espécies. Acho que a mais importante da gente comentar é esse milho aqui. Mas em termos de DNA, né? Esse milho, ele é o milho crioulo, que é o milho antigo, que ele é DNA desenvolvido pela natureza. Esse DNA do milho, ele é compatível com pássaros, compatível com solo, com roedores, com mamíferos. Então é um DNA que faz parte da natureza. O milho transgênico, a alteração que é feita no código do DNA dele é para resistir a certas pragas, né? Alguns seres que vão comer aquele milho mais rápido. Então daí faz alterações para a planta crescer mais e ficar mais produtiva. Não é uma alteração pensando que ela tem que ser aceita por todo o conjunto, né? Então aqui a gente já está saindo do ciclo de câncer, de ciclo de controle de sementes por empresas, trabalhando com a semente crioula, que é a semente nativa e que é muito produtiva e dá um milho muito forte, em sistema que não seja monocultura. Aqui a gente está com um sistema biodiverso. Se vir maritaca e comer isso aqui, se vier grilo e comer, não tem problema. Mas a gente já planta, se fosse para agricultura, plantaria em excesso, considerando a perda que ia ter, e dentro de um sistema biodiverso. Então o animal não ia comer apenas o milho, ia ter outras coisas. Então aí a gente consegue já preservar. Aí a semente crioula tem esse papel importante da preservação do DNA antigo e dessa semente que ela é tão importante para a gente ter acesso. Hoje em nenhum mercado se compra milho crioulo. Se for em casa de agricultura, comprar semente só tem transgênica. Então isso daqui é uma variedade que tem que ser cuidada com bastante carinho mesmo. A gente vai colocar 3 sementes dessa por berço, a gente vai plantar junto, a gente vai trabalhar com muvuca de semente. Que cada bercinho desse aqui que a gente abriu, a gente vai voltar a terra para ele, voltar a terra, deixar ela quase no nível da superfície, faltando uns 5 centímetros. Aí ela tem que ficar meio cônica, para a água, quando vier, descer e acumular aqui. E a gente vai fazer uma combinação de sementes. A gente vai colocar... Aqui tem 2 tipos de IP. A gente vai colocar sementes de IP, pode pegar umas 4, 5 sementes. 3 sementes de milho. Aí um punhadinho de crotalária, que ela é uma flor que atrai libélula. E ela é ótima, porque daí ela come larva em lagoas, em rios, que aí ajuda a reduzir a quantidade de pernilongo. Então daí aumenta a população de libélula e aumenta o consumo de larvas, por exemplo, no nosso lago aqui embaixo. E o feijão guandu, que está aqui nesse pote, a semente já hidratou, a gente deixou ela de molho na água de ontem para hoje. Isso é chamado de quebra de dormência. Cada semente tem um tipo de quebra de dormência, que é para ela acordar e germinar. A semente pode ficar no solo às vezes 2 anos, 10 anos, sem acordar, esperar a condição favorável para ela germinar. Então aqui a gente acelerou o processo, para ela já deu uma enxadinha, então aí 1 semana ela já está brotando. Aí umas 3 sementes de feijão também. E a mamona. A mamona pode ser umas 2 por bercinho. E tem mamão aqui também que alguém trouxe. Então tá aqui uma combinação de sementes. Aí a literatura antiga fala de competição entre as plantas.
Aqui a gente trabalha com colaboração. A gente vai colocar várias sementes, vai crescer quem tiver ideal para desenvolver aqui e depois a gente seleciona quem que a gente quer que fique no sistema. Elas mesmas já vão demonstrar. Pode ser que o milho cresça muito, o feijão tenha mais dificuldade. E tem outro feijãozinho aqui, que é o feijão marrom que a gente come. Aí pode colocar umas 3 sementes. O feijão carioca, esse que a gente come, é bom plantar ele junto com o milho, que ele trepa no milho, que ele é uma planta trepadeira e aumenta a produção. Então daí no berço a gente vai colocar todas essas sementes, dar uma distribuidinha nela aqui no meio. Aí só vem depois, completa com terra. A gente não vai entrar com adubação externa, a gente vai só considerar que os nutrientes estão aqui, vão ser suficientes para desenvolver essas sementes. Pode ser que elas não cresçam muito, mas as próximas gerações vão crescer mais. A gente vai também usar elas de adubação. Aí daqui a alguns meses a gente vai vir cortar de novo, deita para o solo, a gente vai para o solo estágio nível 2, daí vai sempre sendo uma espiral ascendente, né, da evolução do solo. E com isso vai melhorar a saúde das plantas e o lugar inteiro se desenvolve. Isso também serve para qualquer área de agricultura que quiser recuperar uma área de nascente ou uma área de pasto degradado. Primeiro recupera o lugar, 1, 2 anos recuperando o solo, e a partir daí você entra com qualquer cultura que quiser, biodiversa, né? não monocultura. Então daí a gente consegue recuperando o solo com esse tratamento. Agora aqui nessas linhas que a gente fez, isso aqui nunca teve no lugar. Então vai ser em anos a primeira vez que vai começar a ter infiltração de água nessas linhas. Então aqui vai começar a formar matéria orgânica, as formigas pretas vão começar a trabalhar aqui. Então já vai ter vários outros seres trabalhando para melhorar o lugar. E as nossas sementes que vão estar atuando também. Beleza? Então vamos dar uma distribuída para a gente fazer esse plantio. Aí vocês fiquem à vontade. A gente vai fazer esse setor aqui de cima, vamos focar para fazer essa parte. Pessoal, daí só espera para colocar terra, que a semente tem que ficar a 3 centímetros do solo. Se ela ficar muito abaixo, ela não germina. Então daí é melhor a gente primeiro tem que descer a terra, igual aqui, ó, tá fundo. Eu volto a terra para cá, deixei ela quase superficial. Aí dá uma leve compactada para tirar a bolha de ar. Aí é só dar uma pressionada com a mão de leve, porque a raiz da planta, quando encontra a bolha de ar, ela acha que é atmosfera. Então daí ela para de crescer. Aí tem que ter o solo não compactado, mas sem bolha de ar. Aí depois, se tiver numa altura próxima da superfície, coloca as sementes, depois a gente acaba de tampar. A árvore que gera bastante semente tem dificuldade de crescimento. Aí esse é um recurso da planta, quando ela gera muita semente, é que ela tem uma certa dificuldade de brotar. Aí o IP, assim, quando está em canteiro, assim, dentro de estufa, germina de monte. Mas assim no solo ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas daí a gente colocando esse tanto aí, umas 4, 5 sementes, uma vai. Valeu, pessoal. Obrigadão. E aí vamos deixar aberto o canal aí pra gente continuar nessa força aí.